Eu convido para fazer a palestra o doutor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, titular da primeira Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís desde 1997, vice-diretor Nordeste da Abrampa e também, não está aqui, mas Barreto foi presidente da Abrampa também. Então, a palavra é sua, Barreto. Bom, eu pedi... Não é esse aqui, macho. Você pode tirar esse aqui. Já está aí? Já. Como é que passa? E para frente, né? Obrigado. Bom, senhores, peço desculpas à mesa por ter levantado, sem dar toda essa explicação, mas me sinto mais tranquilo aqui no parlatório, um pouco melhor. Queria agradecer mais uma vez ao Alexandre Gaio pelo convite, a todos os colegas de Abrampa, saudar todos que estão na mesa, também no presidente Yuri, e saudar todos os membros do Ministério Público, tomar a liberdade de saudar na pessoa do doutor Rinaldo, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público. Dizer que é uma grande satisfação ter o Conselho Nacional do MP, Comissão de Meio Ambiente, presente nesse trabalho, doutor Rinaldo. Nos enaltece muito, nos dá muito estímulo e, com certeza, a todos os membros do Ministério Público. E, rapidamente, fazer uma breve saudação ao Gaio, dizer da minha satisfação de estar nesse seminário mais uma vez, de poder estar com vocês, porque esse seminário foi concebido em 2018, no momento em que a nossa ideia, na época presidindo a Abrampa, era justamente abrir a instituição para o diálogo com todos. Naquela concepção de que ninguém faz políticas públicas, ninguém faz nenhum trabalho de envergadura social para os outros, mas sim com os outros. E os outros não são os outros, na verdade são todos que estão juntos. E quero dizer, Gaio, que você nos representa muito bem. A maior felicidade que eu posso ter como ex-presidente da Abrampa é saber que hoje ela é melhor, ela é maior e que ela continuará crescendo. É isso que me deixa feliz. Ou seja, vale a pena você saber que tem a minha sucessora, que foi a Cristina, infelizmente está aqui conosco, gostaria de dizer isso para ela também, mas saber que o presidente da Abrampa é uma pessoa dinâmica, competente, preparada e que nos representa muito bem. É um orgulho estar com você como presidente. Bom, senhores, eu vou ser bastante objetivo, saudar aqui o meu querido amigo Zé Maria da Silva Júnior, como um dos membros tombados no livro de patrimônio arqueológico do IPHAM, eu e ele, pelos mais de 26 anos que nós temos de atuação na área ambiental. E dizer que essa evolução de trabalho com relação à nossa atuação na política de gestão de resíduos sólidos, ela é um crescimento em patamares. Não há uma comarca no Brasil, não há uma cidade no Brasil que não tenha uma ação do Ministério Público, seja ela consubstanciada numa ação civil pública, já julgada ou não, seja ela num termo de ajustamento de conduta que demanda execução ou acompanhamento, que não vise a solução da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Ou seja, que nós popularizamos como encerramento dos lixões. Na verdade, nós temos que traduzir no campo jurídico para disposição final ambientalmente adequada, até para distingui-la de destinação final ambientalmente adequada, que é um pouco do tema que nós aqui estamos tratando. Ou seja, é o recorte desses seminários, quando se fala de logística reversa, nós estamos falando de destinação e não de disposição. Estamos falando de resíduo e não de rejeito. Com o nosso som de background aqui do fundo, que está ajudando muito, eu queria começar colocando para os senhores o seguinte, que o objetivo deste painel aqui, ele é um painel jurídico. Até agora os senhores escutaram números, escutaram resultados de aplicabilidade de políticas públicas. Esse é um painel jurídico, onde nós queremos avançar na atuação do Ministério Público para, como disse para os senhores, o momento em que o Ministério Público demandou o fim dos lixões, ele existe. Ele está consagrado em sentenças, em termos de ajustamento de conduta.
O trabalho do Ministério Público para a implantação dos planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos também está materializado em ações até de improbidade contra os gestores que não implementaram seus planos municipais na forma do prazo previsto na 12.305. Mas é necessário que o Ministério Público tome uma atitude, faça uma abordagem um pouco mais, digamos assim, refinada. Por quê? Porque a realidade é que os serviços de saneamento, a universalização do saneamento, seja ela voltada para garantir ao cidadão água ou esgoto, seja ela voltada para garantir ao cidadão limpeza pública e gerenciamento de resíduos, assuntos que, na verdade, correm em linhas paralelas, mas com eles não se confundem, é necessário compreender o mecanismo jurídico que fundamenta e que faz isso funcionar, que se chama contrato, que se chama negócio jurídico. A gente fala, vamos universalizar os saneamentos, vamos garantir água e esgoto. Como é que se garante água e esgoto? Seja por qualquer sistema, seja público, seja com empresa pública, seja privatizado, ele tem um contrato. A limpeza pública tem um contrato. Ou seja, não é o poder público que executa isso diretamente. Ele o faz em qualquer perspectiva, sempre com uma ideia de terceirização. Então, senhores, esse é o pano de fundo de discutir aqui e falar brevemente. Vou dizer para vocês que esses próximos slides os senhores podem anotar tranquilamente, porque eles não são extensos. Eles são apenas os fundamentos que a gente sugere ao final desse nosso diálogo, onde os senhores podem pesquisar os fundamentos que nos levam às conclusões. Então, tentando aqui mudar. Vai para cá. Pronto. Primeira contextualização. Eu não vou repetir aqui para os senhores o artigo da Constituição que diz que é dever do Ministério Público assegurar todos os direitos garantidos, direitos e garantias ao cidadão. Isso está lá no artigo 127, 128, não precisa repetir. Em que contexto o direito ao saneamento, e não o direito do saneamento, é outra distinção, nós não estamos aqui discutindo unicamente os aspectos estruturais de como se compõe uma parceria público-privada, de como é a regulação, mas sim como isso, qual é o direito que está por trás? É o direito ao saneamento básico. Primeiramente, lembrar que ele é um direito social. Ou seja, o artigo 6º da Constituição Federal garante, numa perspectiva que todos os trabalhadores têm de direito à saúde, o direito ao saneamento. É uma perspectiva. É o que eu falava para o doutor Rinaldo há pouco. É muito fácil para quem está na classe média, que acorda de manhã, tem acesso à água, a esgoto, banha 2, 3 vezes se quiser, diferente do cidadão que acorda e não tem água em torneira nenhuma. No Brasil, nós temos um contingente enorme de população que não tem banheiro. Senhores, não tem banheiro. E isso vai direto ao alcance dos outros direitos. Não há como falar em direitos humanos, em perspectiva de crescimento do ser humano, se ele não consegue exercitar os direitos mais básicos, como moradia, como saneamento. Ele integra, o direito ao saneamento ambiental está no conceito de cidade sustentável, ou seja, nós não estamos inventando a roda, como diz o filósofo contemporâneo Luciano Lubet. Ninguém inventa a roda 2 vezes. Então, o conceito de cidade sustentável, o artigo 2º, inciso 1 da Lei 10.257, ele é claro, uma das características da cidade sustentável é garantir aos seus cidadãos o direito ao saneamento ambiental. Essa é a expressão que está lá no Estatuto da Cidade. Então, nós estamos falando de uma legislação e de um conceito que tem 21 anos. E o terceiro ponto, que está no artigo 2º, inciso 3º, da Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, 11.445, alterada pela 14.026, que é o chamado novo marco legal do saneamento. No seu inciso 3º, ele diz o quê? Um dos princípios fundamentais da política de saneamento básico é o quê? Conservação dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente. Então, esse é o valor jurídico, numa perspectiva bem axiológica, que nós temos que perseguir. Por que que o Ministério Público trabalha, interage com o saneamento básico? Para alcançar esse objetivo, para esses valores jurídicos. Bom, o que que o contrato tem a ver com isso? Vamos lembrar bem aqui que desde o Código Civil de 2002, nós temos a função social do contrato como uma norma de ordem pública e interesse social aplicável aos contratos privados e, por óbvio, aos contratos públicos.
Então, nós também não estamos falando agora de algo que o Ministério Público trouxe do dia para a noite, mas sim lembrando que todo aquele contrato que não obedece uma lógica de exercer sua função social, ele contraria normas do próprio Código Civil. Então, ele já é um contrato em si com cláusulas nulas, com cláusulas abusivas, com cláusulas que comprometem a função social. Como esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.745.033 do Rio Grande do Sul, esclarece, a função social do contrato, quando levada para a perspectiva do direito ambiental, se transforma na função ecológica do contrato, como a outra face da função ecológica da propriedade, que também está no Código Civil. Onde está isso? 421 e 422, com esse recurso especial que bem esclarece. Onde deixa evidente que não só o contrato, como qualquer negócio jurídico, precisa obedecer, inspirar-se nessa lógica de atender funções sociais. Então, o contrato de saneamento ou contrato de limpeza pública, sendo muito objetivo, ele não é apenas um bom negócio para alguém que vai faturar em cima de uma tarifa ou de um pagamento público. Ele precisa ter cláusulas que respeitem as outras regras jurídicas que buscam alcançar aquele objetivo do primeiro slide. E nós começamos dizendo o seguinte: onde é que nós começamos a trabalhar com a função ecológica do contrato? E não tenho dúvida, o Ministério Público pode pleitear a nulidade de uma cláusula contratual. Lógico, se nós podemos pleitear a nulidade de uma cláusula contratual em relações de consumo, que são relações privadas, muitas vezes, por que não regular, não buscar anulação de cláusulas contratuais que prejudicam a todos indistintamente? Ora, nós estamos falando em saneamento, nós estamos falando de algo que é tipicamente de interesses difusos. Ou seja, o bem jurídico, o objeto jurídico do saneamento é indivisível. Os titulares dos sujeitos vinculados à boa ou à má gestão dos resíduos sólidos ou do saneamento ambiental são indetermináveis. E o que os une são circunstâncias de fato. Aqui está um conceito processual de interesse difuso. Correndo, já para terminar. Plano de fundo disso, planejamento e regulação. Então, todo e qualquer contrato de saneamento, seja ele de limpeza pública, seja ele de água e esgoto, ele tem que estar baseado em planejamento. Contrato sem plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um contrato instável, é um contrato sem segurança jurídica, porque ali não tem metas, ali não se sabe o que se vai alcançar. Como é que você vai estabelecer qual é a gravimetria se você não fez plano de gerenciamento de resíduos? Como é que você vai estabelecer qual é a meta de universalização do saneamento se não tem plano de saneamento dizendo quem da cidade vai ser atendido primeiro? E regulação, agências reguladoras. E o novo marco legal do saneamento deixa muito claro, só vai se integrar ao Sistema Nacional da Agência Nacional de Águas a agência reguladora instituída conforme esses ditames. Então, estamos colocando, esse é o primeiro plano. Agora eu vou ser bem objetivo, até porque o tempo já está acabando. No meu tema aqui, senhores, o primeiro ponto dos muitos que o Ministério Público deve trabalhar, que nós esperamos, doutor Rinaldo, Gaio e todos aqui, que nós esperamos que o Ministério Público avance, Tarsila. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e universalização do saneamento. Esse é o nosso grande ponto controvertido. Por quê? O equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele tem a ver com o seu financiamento, ou seja, qual é a fonte que paga isso. Ele tem a ver que ele deve ter um equilíbrio econômico-financeiro, mas que não pode comprometer o acesso do cidadão a esse serviço, porque aquele serviço é o valor que nós colocamos lá no primeiro slide, não é uma prestação de um serviço que não é essencial. Ou seja, o lucro, e é normal, aqui sendo bem claro para os senhores, um contrato de limpeza pública, um contrato de abastecimento de água e esgoto, feito com uma entidade privada, é evidente que ele vai ter, em algum momento, o lucro. Mas esse lucro não pode custar a falta de acesso da população ao serviço. Bom, qual é a nossa meta? Nos contratos de água e esgoto, acreditamos que a função social do contrato, a função ecológica do contrato, estará alcançada nos contratos de água e esgoto se nós conseguirmos a expansão do serviço. Se nós conseguirmos com que o serviço chegue a mais pessoas, que ele se financie com tarifa social, que ele se financie de uma maneira equilibrada. O que nós precisamos trabalhar? Equilíbrio tarifário, tarifa social,
acesso ao serviço. E aí o ponto principal hoje, porque isso é algo que vai ter que se desenvolver dentro do MP. Qual é o ponto principal hoje para trabalhar? É o artigo 11b da Lei 11.445, cujo prazo venceu no dia 31 de março de 2022. 31 de março de 2022 foi o prazo para quem tinha contratos de saneamento comprovar sua capacidade econômico-financeira de prestar o serviço. O senhor está decretando que todos os contratos estão caducos? Não. O princípio da proporcionalidade, as leis na Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro são muito claras que nós não temos rompimentos bruscos no direito brasileiro. A Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro deixa isso muito claro. Não preciso repetir qual é o princípio da modulação, mas é necessário que a sociedade e o Ministério Público questionem a aplicabilidade adequada desse artigo. Então, a missão que temos hoje é: os contratos que existem são passíveis de serem suportados com as tarifas que existem? Essas pessoas jurídicas conseguem prestar esse serviço? E aí é necessário, senhores, abrir essa contabilidade, dar a transparência de quanto isso custa, com quanto o poder público está aportando. E se é uma empresa privada, qual é o tamanho desse BDI, bônus despesas indiretas? Qual é o tamanho do lucro? Qual é a expectativa? E como se vai chegar a todas as populações? Porque aí há uma desigualdade social gritante. Falta água nos bairros mais pobres, desperdiça-se água nos bairros mais ricos. Essa é a nossa grande missão. E, como o tema é grande, mas o tempo é curto, está aqui nossos desafios. Nossos desafios, olhando aqui para a região Nordeste, região Norte, abastecimento de água e esgotos tratados, esse é o desafio. Falei o plano do fundo jurídico, olha com a nossa realidade, 52,4% da região Norte, as pessoas não têm água tratada. É mais da metade da população sem água tratada. Somente 7,4% tem serviço de esgoto, dados do Instituto Trata Brasil e dos NIS, dados públicos. Tocantins tem 10% de contratos irregulares, contratos que não foi explicado se a companhia consegue ter equilíbrio econômico-financeiro. E encerrando, chegando então ao nosso tema dos resíduos sólidos, que hoje o tempo está esgotado. O que é equilíbrio, até desse pano de fundo todo, o que é equilíbrio econômico-financeiro dos contratos universalização do saneamento, quando nós estivermos falando de contratos de limpeza pública? E o que isso tem a ver com logística reversa? Tudo, senhores, absolutamente tudo. É necessário separar limpeza pública de gerenciamento de resíduos. São funções diferentes, são momentos diferentes. Enquanto para o contrato de saneamento, Gaio, nós devemos querer a expansão do serviço. No contrato de limpeza pública, nós precisamos trabalhar com a racionalização do serviço. Não é racionalização no sentido de reduzir, pura e simplesmente, mas ele ser racional. Porque hoje os contratos de limpeza pública são contratos muito bons, com valores altos, em que o poder público está transportando e dando disposição final a resíduos que o gerador teria que dar a responsabilidade. Não é compatível com o alcance das metas de logística reversa e com todos os efeitos, que eu não preciso explicar, porque esse seminário explica muito bem, colocar-se na mão do contrato de limpeza pública serviços de coleta seletiva. Quem tem que criar a coleta seletiva, na nossa perspectiva futura, é o gerador. São eles, na sua cadeia, que tem que colocar. Eu furto aqui a ideia da Abralatas quando falou, o catador não tem que sair correndo para catar. Ele tem que ter ponto para receber. Quem tem que levar o resíduo na gestão solidária da responsabilidade compartilhada é da indústria até o comerciante e o consumidor, sim, mas ele tem que levar, ou seja, esse resíduo só vai parar e ficar na porta, no saco de lixo do resíduo domiciliar, quando nós colocarmos a responsabilidade para todos. Mas não adianta ficar falando que em 30 anos nós vamos alcançar um modelo europeu de educação ambiental enquanto o resíduo for coletado. É uma atitude drástica, mas na verdade precisa começar. Porque o que está acontecendo, por que nós temos baixa logística reversa, baixa reciclagem? Porque há quem colete esse resíduo e não cobre. E não cobre depois de quem era o dono do resíduo. O resíduo não é resnúleo,
resíduo não é res derelicta, resíduo tem dono. E alguns deles sequer podem ser coletados por outros. Toma a liberdade do óleo lubrificante usado em embalagem de agrotóxico. Ela não pode ser coletada por qualquer um. Enquanto o resíduo de plástico, nem tanto de plástico, mas o resíduo de papel, o resíduo de ferro, lata, ele pode integrar uma cadeia, porque ele em si é um resíduo inerte, mas outros resíduos não podem ser coletados por qualquer um. A embalagem de agrotóxicos é simbólica disso. Ele tem que estar garantido por tarifa ou taxa de resíduos. E cabe ao Ministério Público cobrar dos prefeitos, porque perderam o prazo para instituir a tarifa. Você tem que pagar por esse serviço. É aí distinguir muito bem quem é grande gerador de quem não é, Lubê. Porque esse modelo prêt-à-porter de 200 litros e todo mundo é grande gerador, esse é um modelo que falha porque ele não parte de nenhum estudo concreto. Uma lei de grande gerador é uma lei de efeitos concretos e não uma lei abstrata. Ela é aprovada por lei, mas ela tem que ter conteúdo de ato administrativo. Por que são sempre 100 litros ou 200 litros em qualquer cidade? Se a gravimetria entre o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste é diferente, se a maior parte do resíduo dos nordestinos, é de resíduo não reciclável. É de resíduo orgânico, compostável. E a maior faixa do resíduo nos grandes centros é de reciclável. Por que a lógica para o grande gerador é sempre 200 litros? Sem estudo nenhum. O que está por trás de não fazer esse enfrentamento? Onde está a redução do resíduo? O primeiro princípio do artigo 9º. Redução. Ninguém está falando disso. Portanto, senhores, o nosso grande desafio é fazer com que a coleta de limpeza, o serviço de limpeza pública, seja exclusivamente dos domicílios e nunca do grande gerador. E definir o grande gerador a partir da realidade socioeconômica daquela cidade. Porque aí sim, a tarifa de resíduos, a taxa de resíduos, pode ser economicamente, financeiramente, mais viável ao cidadão. Por último, já perdi todo o tempo, isso significa enfrentar cláusulas contratuais abusivas que violem o artigo 9º e o artigo 33 da Lei 305. Toda cláusula que prevê de contrato que não tiver nenhuma previsão de como ele trabalha com o artigo 9º da ordem de prioridades, esse contrato precisa de uma revisão. Toda cláusula que tiver alguma previsão que frustre o artigo 33, por exemplo, e existem contratos no Brasil assim, que diz que a empresa de limpeza pública coleta o reciclável, processa e vende. Se ela fizer isso, ela vai ganhar 2 vezes. Isso é uma cláusula abusiva. Porque ela já foi remunerada para coletar aquele resíduo. Aquele resíduo reciclável, se está pronto e pode entrar ao mercado, então você está cumprindo uma função que era do gerador privado. E quem tem que ser remunerado nesse caso? Bem disso o Lubê, previamente, mas também pode ser de forma repressiva, como os acordos que nós temos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido, um deles em Guarulhos, de um caso de Guarulhos. Essa remuneração tem que ser ao poder público e não ao concessionário. Porque se ela for ao concessionário, você vai estar pagando 2 vezes. A empresa de limpeza pública fez coleta seletiva, que a gente tinha que fazer, era o gerador privado, levou o resíduo, processou. Ela já foi paga para isso, isso está no contrato. O contrato é modulado dessa maneira. Porque se não estivesse modulado, ela não vai fazer, porque ela é empresa privada. Ela tem um gerenciamento, ela tem que fechar o caixa dela. Senão, ela é uma irresponsabilidade numa empresa. O que acontece? Se ela pega aquilo que tem valor econômico que vende e fica para ela, estou dando um exemplo de tudo que nós temos que enfrentar. E por que isso, senhores? Por causa disso aqui. Esse é o desafio para o MP agora, Lubê, para que nós realmente façamos a logística reversa ganhar corpo, porque estruturada ela já está. Aqui está a prova de grandes trabalhos feitos em logística reversa. Região Norte tem 357 lixões, porque eu chamo controlados. Tem a história de aterro controlado. Não tem aterro controlado, aterro é sanitário. Aterro controlado é lixão. É disposição final ambientalmente inadequada. Não tem tratamento, não trata chorume, não trata gases. Isso não é aterro sanitário, isso é lixão. E mais, discordando com meu grande querido amigo Lubê, só se incinera tratamento térmico, nome bonito. Incineração, nome verdadeiro. Rejeito.
Resíduo não se incinera, porque incinerar resíduo significa simplesmente violar o artigo 9º. Uma cláusula que permita que a empresa de limpeza pública pegue resíduos que eram passíveis de reciclagem e os leve a um tratamento térmico, que é uma incineração, é uma violação ao artigo 33. Vai remunerar como o poder público? Levei tantas toneladas para o incinerador e incinerei o plástico. Incinerei o papel. Você vai remunerar o poder público agora com que critério? Da balança? Do volume? Não, senhores. Nós temos que enfrentar essas condições, senão nós vamos frustrar o nosso resultado final. E, por último, prazo para a instituição da cobrança expirou em 15 de julho de 2021. Em 15 de julho de 2021, acabou o prazo para os prefeitos instituírem tarifas ou taxas. Ao não instituir taxa ou tarifa, isso significa renúncia de receita. Olhe para a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e veja que isso pode ser um ato de probidade enquadrável no artigo 10. Então, senhores, é com essa clareza, desculpem falar assim rápido, mas é porque o tempo estourou, que está aqui o nosso grande desafio. Controlar uma ponta chamada gestão do saneamento e gestão da limpeza pública, que pode comprometer todas as boas intenções, toda massa, todo volume de mercado. Nunca esquecer uma lógica da economia: preço, demanda versus quantidade. Isso nos informa. Senhores, muito obrigado. Até a próxima. Desculpe ter estourado o tempo. Obrigado.